Então, boa noite, Milton. Primeiramente, parabéns pela classificação para a final da Taça Rio. Obrigado. Aquela velha história, né? Taça Rio, já está tudo decidido no Campeonato Carioca, mas eu queria que você falasse... Você tem que me contar essa história que eu não sei. Muitos falam Campeonato Carioca lá na frente, mas a Taça Rio, claro, eu tenho essa visão que para você ir para o Vasco é muito importante, você chegando agora no começo de trabalho. Queria primeiramente, o que para você, essa classificação em cima ainda do Flamengo, e como é que tá os jogadores, como é que tá o clima, como é que você avalia essa partida e essa classificação para a final da Taça Rio? A classificação, para quem chega agora ou para quem já estava, classificar-se para uma final é sempre... perdão, mas... Aquele que fez a pergunta fica... Aí, não... repetindo, então, iniciar um trabalho mesmo com classificação, ou quem já estivesse no clube, ou porque classificar-se para uma final de um campeonato carioca com grandes clubes, como tem os clubes cariocas que tem os clubes aqui do Rio de Janeiro, é sempre muito importante. Então, estamos satisfeitos, os jogadores estão felizes, o nosso torcedor está feliz, nós também. Mas, como digo sempre, o ruim da vitória é que ela não é eterna, ou do empate, ou de uma classificação, porque já temos outro jogo no domingo. E esse terá que ser o jogo mais importante das nossas vidas, porque é o próximo. Então, é dentro dessa linha que nós vamos trabalhar sempre. Estamos todos motivados, porque a equipe vem crescendo. Então, isso nos dá alento, como eu já disse outro dia, para seguirmos em frente com a mesma disposição, sabendo que a nossa equipe está se preparando para ir às finais, né, agora e na próxima, e depois enfrentar um campeonato brasileiro que é tão difícil, tão longo, não é? Milton, você Oi? falou até agora a vitória não dura muito. Hoje acabou que não aconteceu a vitória. Foi um empate que foi o Mas a suficiente. classificação, né? Foi o suficiente para a classificação. Mas especificamente nesse jogo, por que você acha que o Vasco não conseguiu a vitória? Por que não saiu o gol? Qual foi a tua avaliação nesse Porque a bola sentido? não entrou, né? Nenhuma vez, então não... Isso é uma brincadeira. A equipe jogou bem, nós não estávamos jogando com um adversário qualquer, nós tínhamos um adversário recheado de belíssimos jogadores, um treinador extraordinário, então um clube com história, e a nossa equipe lutou muito. Eu acho eu penso que todos são unânimes em saber que e viram que a nossa equipe controlou sempre o jogo. Jogamos para vencer, sabíamos que ia ser difícil, como foi, mas acho que tivemos o controle sempre do jogo. Fechamos o que eles têm de melhor, neutralizamos as peças que eles têm de melhor, ou seja, o flanqueamento, né, as bolas pelo lado. Então, eu estou feliz, estou muito orgulhoso dos meus jogadores e agora é recuperar, pensar em frente. Já há algum tempo os jogadores vinham com um estágio muito alto de pressão, as pessoas colocando em causa o próprio trabalho deles anteriormente. Então, optei agora por dar um refresco, dar uma folga para eles nesse final de semana. Parabéns. Obrigado. Como é o Fluminense para você? Como é o Botafogo para você? Você já tem uma definição sobre os dois? Qual a diferença de um, qual a diferença do outro? Fluminense e Botafogo? Vermelho, verde e branco, e o outro preto e branco. Até para a gente projetar, talvez. Isso eu gostaria de, nesse momento, nós falarmos sobre o Flamengo. Nosso jogo agora, vamos nos debruçar sobre o Flamengo, falarmos sobre o Flamengo e dizer a vocês o que eu vi durante o jogo. Agora o Fluminense será, no decorrer da semana, nós falaremos sobre eles. Ou Botafogo, exatamente. Então deixa eu te fazer uma pergunta sobre o jogo. Claro. Você deve ter saído tão cansado quanto os jogadores, porque o que você correu, o que você andou na área técnica... eu estou bem fisicamente. Não, tá fininho. É a tensão do jogo, é isso? Não, eu tenho um temperamento de viver o jogo com os jogadores. Já joguei, então sinto-me de uma forma, lógico, trabalhamos durante a semana inteira tudo. Os jogadores, vocês viram que eles sabem exatamente o que tem que fazer dentro de campo, em todos os momentos.
Mas tem momentos que a gente precisa demonstrar que teve uma hora ali que eu dei uma corridinha, me peguei dando uma corrida com o Kelvin ali do lado, motivando ele. Outros tempos eu dava um carrinho ali. Mas eu vivo muito o jogo também, é lógico, com a coração quente, mas a mente gelada. Quando você foi convidado para comandar o Vasco, você imaginava que em tão pouco tempo você ia conseguir uma mudança tão grande na equipe, principalmente uma mudança de atitude, e rapidamente já fosse chegar numa final? Esse roteiro te surpreendeu? Eu imaginava. Eu imaginava muito mais que você nem imagina. Como eu costumo dizer muito para os meus jogadores, e eu sou assim também para a minha vida. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Vamos pensar grande. Então, como eu disse anteriormente, no meu primeiro jogo eu coloquei um sonho para os nossos jogadores. Nosso sonho está lá. Depois do sonho, a partir do próximo jogo, aquele sonho, a gente já começou a agir em cima do sonho e já não é mais um sonho, já passou a ser um objetivo. Quando a gente alcançou o nosso objetivo, nós estamos à procura da meta. E a nossa meta é ser campeão. Oi, Milton, boa noite. A gente realmente vê uma evolução desde que você chegou no trabalho do Vasco da Gama, mas, particularmente nesse jogo, pareceu que o Vasco criou pouco, ou que a criação não foi suficiente. Você acha que é parte de um clássico, que é um jogo um pouco mais truncado, ou de fato te incomodou a criação do Vasco da Gama nessa partida? Não incomodou porque nós entramos com os jogadores que achávamos que estavam em melhor momento, entramos com aqueles. Depois fizemos algumas mudanças e a equipe continua evoluindo. Eu diria que as duas equipes criaram um pouco, porque foi um jogo muito tático, não é? Foi um jogo muito mexendo as peças e muito mais posicional no meio campo do que propriamente o que o Flamengo tem de melhor. Nós fechamos os lados deles e as bolas ficaram muito no meio do terreno. Então, eu acredito que nós jogamos o quanto basta. Jogamos porque precisamos, queríamos ganhar, logicamente. Sabíamos que mas tentamos muitas vezes, o contra-ataque saiu bem, faltou encaixar o último passe. A nossa transição foi muito boa também, faltou o último momento do passe também. Eu estou feliz porque se eu disser para você que estou extraordinariamente feliz, não. Mas atendendo o que se passou no jogo, a equipe que estava do outro lado criou quase nada também, tirando bolas altas, bolas alçadas na área. Eu não lembro assim a não ser uma bola enfiada para o Arão no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, que treinamos muito a junção de linhas, essa bola não poderia ter entrado ali. E agora, por último, o Diego, um chute já no segundo tempo, já quando eles estavam arriscando tudo. Não lembro de muito mais. O nosso setor defensivo está de parabéns, o nosso setor de meio campo de criação também, e o nosso setor de atacante também. Nós jogamos num futebol que é total, todos defendem e todos atacam. E, consoante isso, jogamos. Depois dos 30 minutos, a gente já sabia que estava controlado o jogo. Então, gerimos a nossa vantagem bem e não tivemos sustos nenhum. Milton, boa noite, parabéns. Boa noite. No segundo tempo, o Vasco não deu um chute ao gol. Criou algumas oportunidades, mas chute ao gol o Vasco não deu nenhum. No primeiro tempo, foram apenas duas oportunidades. A primeira chance do jogo foi do Vasco, uma cobrança de falta que o Nenê bateu, o Muralha defendeu e depois o Muriqui fez uma jogada individual que também levou perigo. Por que o Vasco talvez tenha se fechado tanto? A estratégia era jogar por uma bola, sabendo de repente da ofensividade do time do Flamengo para essa partida? Por que o Vasco não ofereceu tantos perigos, não chutou tanto ao gol como se poderia esperar? Boa pergunta. Nós não jogamos por uma bola. Se nós jogássemos por uma bola, nós jogávamos com a equipe toda defensiva, nós jogamos com o Nenê, um meio atacante, o Pikachu é um meia que joga de externo, o Muriqui é um atacante, depois o Douglas é um volante que sai muito para o jogo. Então a nossa equipe, a estratégia era fechar
as zonas laterais, onde eles criavam muito, e fechar a triangulação no meio-campo entre o Arão e o próprio Diego. Essa era a nossa estratégia, conseguimos. A equipe teve, em alguns momentos, bolas enfiadas, transições que o Flamengo defendeu bem. Como disse, a nossa equipe, ela tentou, lutou. Eu sempre digo para os jogadores, e vou repetir para vocês aqui, eles não são obrigados a jogarem bem, eles são obrigados a trabalhar e lutarem muito. Então, foi o que fizeram. Lógico que esperamos no futuro que eles joguem melhor, mas a nossa equipe está gatinhando ainda. Nós estamos num processo de construção. Então, não podemos exigir muito mais. Eu tenho que exigir muita entrega, muita disposição, e com o tempo as coisas vão entrar, começaremos a fazer gols. Se nós não fizemos o gol, o Flamengo também não fez. Então, isso demonstra a dificuldade que foi o Clássico. Repito o que eu falei, eu estou feliz pela classificação, estou feliz pelo que os meus jogadores lutaram em campo. Foi um jogo truncado, não foi um jogo muito corrido, mas de poucas chances realmente de gol, foram poucas. Milton Mendes, boa noite, prazer de Marques. Parabéns pela classificação. Muito obrigado. Gostaria de saber de você o seguinte, o time do Flamengo é um time que tem um técnico, que trabalha muitas jogadas ensaiadas, um time que trabalha com um bom toque de bola. Você conversou com seus jogadores a respeito de não ser surpreendido em relação a essas jogadas de bolas de longa distância, alçadas na área. Bola de longa distância alçada na área é jogada ensaiada? Jogada ensaiada, essas bolas que são trabalhadas do Mancoejo pela direita, do jogador Diego pela esquerda, muitas das vezes, ou vice-versa, aquelas jogadas que muitas das vezes surpreendem a zaga. E o que você percebeu de diferença do Vasco do primeiro jogo com o Flamengo para esse de hoje? O jogo foi muito parecido. A diferença foi que o jogo passado, o jogo anterior a esse, contra o Flamengo, saíram 4 gols. E esse não saiu gol nenhum. Então, foi um clássico com poucas emoções. Foi um jogo muito corrido, como eu já disse anteriormente. Sabíamos exatamente como o Flamengo jogava, as situações com que eles criavam. A bola aérea deles também é muito boa, com os 2 zagueiros, o Hever e o Donati, e o próprio Arão, que entra muito bem, e depois a entrada do outro atacante, o Guerreiro, enfim, são jogadores que jogam bem as bolas aéreas. Então, a nossa equipe controlou bem, não tivemos susto nenhum, porque neutralizamos e quando conseguimos, quando a jogada era de jogo jogado, conseguimos interceptar antes do cruzamento. E quando era falta, as bolas alçadas na área, tentamos antecipar e jogar. O nosso time não é tão alto quanto o time do Flamengo, mas não passamos susto nenhum. Felipe. Boa noite, Milton. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Muriqui, que estava muito tempo sem ser titular, muito tempo sem jogar. Entrou numa posição que ele já admitiu que não é a preferida dele, ele gosta de jogar mais pelo lado. Que você analisasse um pouco e falasse um pouco o que você queria dele, que ele teve muitas chances que, em vez dele chutar, ele sempre quis preparar a jogada. Não sei se isso era uma instrução sua, como que você analisou o jogo dele? Não, porque ele é um jogador generoso, não é? Ele é um jogador que estava jogando para a equipe, lutou muito e dedicou-se bastante. Lógico, não era a posição dele. Os homens que eram realmente da posição não estavam em campo, mas o Muriqui fez um trabalho extraordinário, lutou muito, ajudou, defendeu, saiu exausto do campo, e como foi o Jean também. Então, isso dá um alento muito grande ao seu treinador, dá um alento muito grande ao nosso torcedor, porque temos jogadores que estão lutando muito, guerreando muito dentro de campo. Agora, depois de lutar e guerrear, temos que começar a fazer um pouco mais, jogar melhor, mas teve momentos muito interessantes no jogo. A bola rodou de um lado para o outro, fizemos transições, muitas vezes rápidas, outras vezes com posse de bola. E acho que já estamos evoluindo muito, muito mesmo. Então, agora é esperar um pouco mais, tentarmos trabalhar um pouco mais, para a gente conseguir começar a fazer os gols e, consequentemente, buscando vitórias. Mas, nesse momento,
o empate bastou para nos classificarmos e nos deixar numa posição tranquila. Você gostou de voltar ao Maracanã? Quer a final aqui? Maracanã é extraordinário. Aonde for a final, a gente vai jogar. Estamos satisfeitos com tudo que está acontecendo. As coisas têm corrido muito bem, então nós vamos nos preocupar em jogar futebol. As outras coisas têm as pessoas devidas que estão lá preparadas, estão lá sabendo exatamente o que tem que fazer. E eu sou treinador de futebol, eu me preocupo em treinar a equipe. Ô Milton, parabéns pela classificação. Amanhã você vai estar de folga assistindo obviamente, o seu adversário. Botafogo ou Fluminense? O que você prefere? Um você já enfrentou no jogo no Engenhão. O outro você não pegou ainda como treinador do Vasco. E aí? Você chegou agora? Eu já tinha respondido a ele. É que hoje nós vamos falar sobre o Flamengo, né? O nosso jogo foi o Flamengo. E eu gostaria muito de te responder essa pergunta, mas combinamos para... Quando é a coletiva? Terça? Sexta. Aí sexta-feira nós falamos do Fluminense ou do Botafogo. Mas peço desculpa, mas nesse momento seria até deselegante nós estarmos falando de outros adversários, que não esse adversário que nós nos defrontamos, e foi um grande adversário, dificílimo, uma equipe muito bem treinada. O Zé está de parabéns por tudo que tem feito, e os jogadores têm uma classe, uma craveira extraordinária. Então, sem muito mais a dizer, eu acho que nossos jogadores estão de parabéns. Os nossos torcedores estão de parabéns também por ter vindo a campo nos ajudar. Fizeram uma festa bonita os que vieram. Os que não puderam vir também viram em casa. Então, fica o meu abraço, um beijo no coração de cada um deles. E no próximo, venham nos ajudar, porque o nosso torcedor é muito importante para nós. Desculpa, hein? Até falando em relação ao Muriqui, e também a questão do Vasco não agrediu tanto no segundo tempo, né? Não teve muito desagol. Você acredita que foi pela, digamos, uma mudança de jogador, né? De característica? Por exemplo, se tivesse um Thales ou um Luiz Fabiano, talvez a maneira do time já está pronta para jogar com um centroavante mais fixo, e aí tendo o Muriqui mais móvel. E aí por isso talvez que o Vasco não conseguiu penetrar tanto. E uma outra pergunta em relação ao Thales, se para a semana que, no caso para o jogo decisivo, você acredita que ele vai estar 100%, e se tiver... Se volta a ser titular, no caso? Eu acredito que os dois estarão, né? O próprio Luiz também. Né? Mas eu creio que a nossa equipe, ela não está preparada para jogar dessa forma. Nós tentamos jogar. Muitas vezes enfiamos o Nenê e o Muriqui num 4-4-2. Muitas vezes nós defendíamos um 3-5-2, consoante a formatação da equipe da adversária. Então nós tentamos adaptarmos dentro do jogo, porque nós falamos sobre jogadores nos momentos e treinamos alguns momentos. E o que eu teve um momento que eu pensei em pôr o Caio, que era a mesma característica até chamei o menino e ia colocá-lo em campo. Mas depois eu achei melhor pôr o Nenê, porque para a gente ganhar, adiantei o Nenê, coloquei o Wagner, para a gente ganhar corpo. Aí já estávamos um momento já mais para o final do jogo, então eu optei para nós manter a posse de bola e trocarmos porque eles estavam arriscando tudo, e numa saída, uma bola enfiada do próprio Wagner, como aconteceu algumas vezes, a gente chegar lá na frente com a velocidade do Iago, com a própria chegada do Henrique e do próprio Guilherme, né? Do Guilherme não, do Kelvin, eu quis dizer o Kelvin, exatamente. E isso nós seguramos um pouquinho um lado e soltamos o outro, depois vice-versa. Então a nossa equipe entendeu muito bem. A gente não tem só um modelo, a gente está tentando variar, mas eu acho que já estamos muito avançados, porque realmente nós estamos treinando. Parece que estamos aqui muito tempo, né? Mas não tem 3 semanas ainda. É porque a gente está tendo tantos jogos, tem se visto tanto, que a gente parece que está tanto tempo aqui, mas não tem nem um mês. E isso causa um pouco de satisfação no seu treinador, porque os jogadores têm entendido. E eles têm participado dessa variação, eu tenho trocado impressões com ele, essa forma da gente mudar. Então, temos evoluído bastante, mas não é o suficiente.
A equipe está ganhando corpo defensivamente, mas precisamos agredir mais. Uma equipe como o Clube de Regatas Vasco da Gama tem que jogar todos os jogos para ganhar, tem que lutar todos os jogos, dando o que a gente tem de melhor para poder vencer os jogos e fazer com que o nosso torcedor acredite cada vez mais, o nosso presidente que cada vez mais nos apoia, a nossa direção, os nossos departamentos todos que estão sempre nos ajudando muito, nosso psicólogo, a nossa nutricionista, o CAPRES, enfim, toda a envolvência, a estrutura toda do clube que tem trabalhado muito para dar tranquilidade a todos os jogadores. Ok, obrigado a todos. Uma boa noite.